matemática. Vamos determinar então a equação geral de um plano que passa por um ponto P e é paralelo aos vetores U e V. Então, para determinar a equação geral de um plano, digamos aqui um plano, vamos chamar de plano π. Nós precisamos de um vetor normal a esse plano, vamos chamar aqui de vetor N, e de um ponto desse plano, um ponto P. O ponto nós já temos. O que nós precisamos agora é desse vetor normal ao plano. Como nós temos dois vetores U e V e esse plano precisa ser paralelo a esses dois vetores, nós vamos calcular o produto vetorial entre U e V. Porque quando a gente calcula o produto vetorial entre dois vetores, se U e V, o vetor resultante é especificamente um vetor ortogonal a esses dois vetores. Portanto, é esse vetor que será o nosso vetor normal ao plano. Então vamos aos cálculos. Primeiro nós vamos calcular produto vetorial entre U e V. Então, o produto vetorial, o resultado é um vetor, como eu disse, ortogonal aos vetores U e V. Então eu vou utilizar aqui um método prático para calcular esse produto vetorial, escrevendo as componentes do vetor U, então é 1, 2 e 3, e as componentes do vetor V, 0, 5 e 1. Agora eu repito as duas primeiras colunas dessa minha matriz, e a partir da segunda coluna eu começo a fazer as multiplicações cruzadas. Então, 2 vezes o 1 é 2, menos 3 vezes 5, que é 15. Então, 2 menos 15, que dá menos 13, essa já é a primeira componente do meu vetor N. Menos 13. Agora eu faço 3 vezes 0, que é 0, menos 1 vezes 1, que é 1. Então, 0 menos 1 é menos 1. Então, aqui eu já tenho a outra componente desse vetor. E, finalmente, 1 vezes o 5, daí que eu vou fazer com outra cor, porque essa ficou muito grossa ali. Fazer com preto. Então, 1 multiplicado por 5, 1 vezes o 5, que é 5, menos 2 vezes o 0, que é 0. Então, 5 menos 0, 5. Eu coloco aqui, essa é a cota do vetor. Então, eu já tenho o meu vetor N. Agora, eu vou utilizar a fórmula que me dá a equação geral do plano, que é a seguinte: um plano π é dado por essa equação: ax mais by mais cz mais 1d igual a 0. O a, b e c são as componentes desse vetor normal ao plano. Então, eu vou escrever aqui, menos 13x, menos 1y, tá? Que fica menos y, mais 5z, mais d igual a 0. Já falo sobre esse d. Nós temos aqui a equação do plano, só que falta eu descobrir o valor desse d,
incógnita D. Para que eu descubra o valor dessa incógnita D, o que vai definir isso é exatamente o ponto por onde, um ponto pertencente a esse plano, que é o meu ponto P, que está lá em cima, que é o ponto que tem coordenadas 0, 0, 0. Então, considerando esse ponto P de coordenadas 0, 0 e 0, então aqui agora o 0 é o x, o 0 é o y e o 0 é o z. Coloco aqui na fórmula. Então vai ficar menos 13 vezes 0, menos, no lugar do y eu coloco 0 também, mais 5 vezes 0, mais o d, isso tem que ser igual a 0. Vejam que aqui vai zerar, aqui 0 também, e 5 vezes 0, 0. Então, eu encontrei um d igual a 0. Agora eu posso escrever a equação desse plano substituindo o d por 0. Então, fica menos 13x menos y mais 5z mais 0, que nem precisa aparecer, isso é igual a 0. E aqui está a equação geral do plano, que é paralelo àqueles dois vetores u e v, e que passa pelo ponto P.